Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar, né? A nossa jornada aqui da nossa consciência. Vamos aproveitar, tá, pessoal? Cada instante que a gente tem aqui nessa realidade, a gente fazer o bem, né? A gente melhorar como pessoas, tá? Foi até o tema que eu falei ontem, né, pessoal? Que a gente precisa melhorar, né? E isso passa por muitas coisas, tá? Entendimento de muitas coisas, tá? Então, por isso que a gente tá aqui, tá, pessoal? Eu, como é que se diz? Tem o vídeo aí, né? Tá muitas pessoas nas redes sociais eu vendo falando sobre como é? Bebê Bornes, parece que bebê Bornes. Um negócio desse aí que é um boneco, né? Que é um bebê tipo realista aí que muitas pessoas, mães, né? Eu vi até pessoa falando que até um padre aí, tá? Também adotou, digo, adotou ou comprou? Porque ele tava falando que era adotado, mas eu digo adotado, disse que pagou quase R$ 11.000. Como é que a adoção é essa assim? Tá? Então, pessoal, por que que isso está acontecendo com a humanidade? Eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Que a Bíblia é verdade. O amor de muito vai se esfriar, pessoal, tá? Vai se esfriar. A fé de muitos vão morrer, tá? Vai acontecer tudo isso, tá, pessoal? Tá escrito. Eu não sei porque a surpresa aí, muitas pessoas fazendo vídeo, né? Falando isso é um absurdo, tal, que não sei o quê. Eu não sei por quê, porque eu já sabia, né? Desde lá as pessoas estavam colocando essa, como é que se diz? Essa sua carência, tá? Esse vazio em algo que não pode preencher. Isso não vai preencher ela. É igual também os cachorros, tá, pessoal? Animais, as pessoas cuidando de animais parecendo gente, pessoal, tá? E a gente tem que cuidar dos animais, né? Alimentar eles, cuidar deles enquanto tá aqui, mas não como se fosse um ser humano para suprir a sua carência, a sua necessidade, o seu vazio, tá? Isso é a prova que a espiritualidade, as pessoas não estão conectadas. Até pessoas religiosas, de grupo religioso, estão a mesma coisa, tá, pessoal? Porque o complemento da espiritualidade veio suprir todas essas coisas, tá? Então, essa é a prova que as pessoas não estão conectadas. E é o que eu estou falando aqui no meu vídeo já há muito tempo, para as pessoas se voltarem a essa conexão, para ela se completar, tá? Para não acontecer essas bizarrice, né, pessoal? Bizarrice aí que tá acontecendo. Aí eu tô vendo muitos vídeos falando sobre isso, tá? Parece que mexeu aí com as pessoas. Isso é a prova de que as pessoas não estão na espiritualidade, tá? Eu lembro de uma situação aqui, né, pessoal, que eu era músico, eu tá na igreja, né? E eu conheci um tecladista, tá? Ele tocava teclado e a mãe dele parece que tinha um orfanato. E ele dirigia a Kombi, levava os meninos para cima e para baixo, né? E ele disse, não, eu trabalho com isso, tá, não sei o que. Aí ele foi aí me contando, disse, olha, nossa, tem muito menino lá no orfanato da minha mãe. As pessoas não querem adotar as crianças, porque as crianças são de
de pele negra, né, pessoal? Ele me contando, né? Eu digo, nossa, pessoal, quando ele ficou falando aquilo ali, eu me vi naquela situação, porque eu sou de pele negra, de uma família pobre. Já pensou se eu não tenho? Eu agradeço por ter minha mãe, minha família ainda aqui, tá? Porque senão eu estaria em um orfanato desse, em um lugar desse assim, tá? Sendo rejeitado por a maioria das pessoas, tá? E a mãe dele era, parece que ia para um grupo de igreja aí, tá? E ela falou para muitos da igreja lá adotarem a criança e ninguém quiseram porque falaram, eu quero uma criança branquinha, eu quero... Pessoal, isso é muito triste de eu ouvir, tá? E ele tava falando isso comigo, né? Ele era tecladista e a gente tocava quando a gente tocava junto. Ele contando, isso é muito triste. Já naquele tempo eu já senti impacto, ainda mais agora eu despertar da minha consciência, pessoal. É como tá o ser humano, tá? Então, já desde lá, tá? Já tem mais de 22 anos isso que aconteceu, tá? Sei nem se... Eu acho que nem as crianças que estavam lá no orfanato não tá mais lá, porque já deve ter crescido, né? Porque quando completa 18 parece que sai, né? Arruma trabalho para o jovem, né? E eles vão viver a vida dele, tá? Então, pessoal, eu fico muito triste com essas coisas. Mas eu já sabia, tá? Que o ser humano ia chegar nessa situação aí, tá? Pessoas preferirem boneco do que preferir se relacionar com gente. Com criança, pessoal. Criança tem uma aura maravilhosa para você se relacionar, pessoal. Tá? Criança, né? As crianças aqui gostam da minha presença aqui, tá, pessoal? Imagine se não tiver criança aqui nessa realidade. O que é que vai ser, pessoal? Entende? Agora, existe aquele que as pessoas são preferidas, né? Tá aí. Os conselhos tutelar, as pessoas desse órgão aí de adoção, né? Eles sabem muito bem. Eles sabem as preferências, tá? Agora, só que isso não é aberto assim, tá, pessoal? Porque é aquilo que quer esconder da humanidade, tá? Mas faz parte, tá, pessoal? Eu já sabia, tá? Isso aí, isso para mim não é. Eu vi até a notícia aí, o cidadão falando aí, tá? A notícia, as pessoas preferindo mais boneca do que uma criança, adotar uma criança. Eu sabia disso já. E o ser humano, se não voltar para a espiritualidade, vai caminhar para pior, tá, pessoal? Vai caminhar para... você vai ver coisas aí que a humanidade vai fazer que não vai ser, como é que se diz? Bom para os nossos olhos, tá, pessoal? Então, por quê? Eu já tinha até gravado um vídeo aí sobre humanismo espiritual. Eu disse aqui que se a pessoa não tiver conectada à espiritualidade, ela não é um ser humano, ela não está passando a imagem do verdadeiro ser humano. Ela está passando essa imagem distorcida do ser humano. É o que está acontecendo agora, né? Sempre aconteceu, mas é o que está acontecendo agora. E vai intensificar enquanto a pessoa não buscar a conexão verdadeira, não religiosa, tá? Verdadeira com a espiritualidade dela. Eu gravei aí o vídeo, foi o humanismo espiritual, tá aí, tá aqui. E é falando sobre esse humanismo, sobre a pessoa ser mais humana, amar o próximo, ter empatia, sabe? Cuidar das crianças, tá, pessoal? Tem tanta criança aí que precisa ser adotada, você vai lá
adota, cuida ela para ela se tornar um ser humano melhor aqui nessa realidade, tá? Então, você vê que a humanidade está fugindo desse humanismo espiritual. E está passando aí a imagem dizendo que é ser humano, não é ser humano, tá? Enquanto você não estiver conectado com ele, não é ser humano. E é por isso que está passando isso. Eu não me surpreendo, tá? Teve muita gente aí que ficou, ai meu Deus, eu não sei o quê. Não adianta, tá? Enquanto não se voltar para a espiritualidade verdadeiramente, continuar nesse processo egoísta que a humanidade está aí, vai piorar a situação, tá? Entende, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Porque também eu vou falar de uma coisa, tá? É o tema de hoje que tem a ver com isso. É o que as pessoas estão perdendo nesses últimos tempos. Mas também está escrito, tá? Que muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a fé, tá? Não vai crer mais, tá? Eu até estou fazendo esse vídeo aqui sobre esse tema, porque foi ontem, é. Isso ficou me incomodando agora, até de manhã. É, o cara falando que a gente não precisa mais de fé, não precisa mais de fé. Não. Eu sinto muito, tá, pessoal? E pessoas que se dizem aí espiritualista, tá? Pessoas que estão usando coisas também espirituais e estão falando uma coisa dessa. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito para essa pessoa. Como é que a gente não precisa de fé, pessoal? É o meu tema de hoje, né? O que é a fé espiritual? Então, a fé do espírito. O que é isso, pessoal? Porque a fé vem do espírito. É uma força interna que dá força ao nosso espírito a caminhar aqui nessa realidade. Tá? Porque enquanto a gente está caminhando aqui, pessoal, a gente está, sabe, muitas coisas são escondidas da gente, tá? A gente não sabe tudo. A gente não tem um cérebro que pode interpretar tudo. Por isso que as coisas espirituais vêm de forma, como é que se diz? Vem de forma mais espiritual, mensagem, tá? Para que o ser humano fique sabendo do que está acontecendo. Como é que a gente não precisa de fé, pessoal? Tá? E aí eu coloquei a pergunta, né? E por que temos que desenvolver essa força interna? Por quê? É uma energia, é uma força que foi colocada por Deus, né? Para que nosso espírito tivesse força de enfrentar a dificuldade que a gente encontra. Agora, como é que a gente não precisa de fé, pessoal? Não é possível, tá? Ainda mais a situação como tá, você vê como as pessoas estão se comportando por causa do afastamento, né, da espiritualidade dela, e ela precisa de fé para se conectar a Deus e a espiritualidade dela. Porque se você não tiver fé, não tem conexão com a espiritualidade, pessoal. Esqueça. Esqueça, se você não tiver fé, acabou. Acabou você. E é por isso que está intensificando aí pessoas que querem matar sua fé, tá? E eu tenho que vir falar isso aqui porque vocês do meu canal, para vocês ficarem atentos. Porque vocês podem matar a fé aí, vocês caírem aí, tá? Então, a gente tem que usar agora a nossa fé para combater essas coisas, tá? Não podemos deixar que isso, senão, como é que se diz? A gente está perdido, está morto. Sem fé, você está morto espiritualmente. Está morto. Então, ouvir um negócio desse é duro, né, pessoal?
Aí o que eu estou trazendo na fé aqui, estou animando as pessoas. Teve muitas pessoas que estavam assim, desanimando, não tinha mais vontade de orar, nem meditar, de ler as escrituras, de estudar. Começaram a ter fé aqui, a receber uma energia, uma força interna. Começou a meditar, agora começou a estudar, a orar nos meus vídeos. Aí tem outras que querem matar a fé da pessoa. Eu fico muito triste com isso, tá? Mas é o jogo que está acontecendo, tá? Porque eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Pessoas preferir boneco do que ser humano, tá? Eu já sabia que o ser humano ia chegar nessa situação, tá? Eu já sabia. Quem lê a Bíblia, quem sabe que o amor de muito ia esfriar. É o que a Bíblia está falando, tá? Vai chegar vai esfriar a fé de muito também. Muitos vão abandonar a fé, tá? E é por isso que eu estou cuidando aqui de vocês, alimentando todo dia, para que você tenha essa fé, tá, pessoal? Eu espero que eu contribua, né, pessoal, para que vocês entrem nessa jornada espiritual de fé, tá, pessoal? Mas vamos saber o que é essa fé espiritual, pessoal. Você já tem ideia, mas vamos estudar aqui com alguma profundidade, tá? Então, ele fala: a fé é a confiança inabalável em algo ou alguém sem a necessidade de prova tangível ou evidência concreta. Então, a nossa fé, pessoal, é para a gente colocar em Deus, em Cristo. Por isso que a Bíblia fala lá, e Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Porque essa fé é dada por Deus para que a gente acreditasse em Cristo. Que a gente se conectasse em Cristo. Então, ele fala que a fé é uma confiança, tá? Que o seu espírito vai sentir. Você diz, não, eu acredito nisso. Uma coisa inabalável que ninguém tira de você. Sem a necessidade de prova. Então, não precisa prova. Pessoas que estão na espiritualidade querem ficar provando o quê, pessoal? Você não precisa provar nada. A verdade, se ele tem a fé, vai tocar o coração dele. Por isso que aqui eu não fico tentando achar prova para mostrar para vocês, pessoal. E tem muitos, tá? Espiritualistas entrando nessa onda. Que tem que mostrar prova. Não tem que mostrar nada. Se a pessoa tem fé, ela vai acreditar e isso vai tocar o coração dela. Sem evidência concreta. Então, não precisa. Porque, pessoal, eu sinto muito, tá? Mas tem muitos entrando nessa obra, tá? Ele fala, é uma força interna, então, por isso que a gente tem que desenvolver, que transcende a razão, a lógica. Então, não tem como, a fé é uma coisa que quebra tudo isso, quebra a lógica, quebra a razão, tá? Você não precisa disso. O espírito, né? Permitindo que a pessoa acredite em algo maior que ela mesma. Então, em Deus, que ela acredite em Deus que dá força a ela. É isso, pessoal. Olha, só no texto aqui, pronto, a gente já falou tudo. Ele já falou tudo. Vamos encerrar o vídeo aqui, tá? Entende, pessoal? Então, a fé é isso, pessoal. Como é que a gente não vai ter fé, pessoal? Você é um espírito. Você é um espírito. E o espírito, ele precisa de fé. Porque ele está aqui como usando o corpo, né? Está temporariamente humano. Então, ele tem que usar essa fé, essa força interna que está dentro dele, foi colocada pelo próprio Deus, para que você conseguisse caminhar nessa jornada. Por isso que as pessoas estão se prostrando, pessoal, porque já estão perdendo essa força interna que é a fé, né?
já estão perdendo. E o que alimenta essa fé? É a gente ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que está lá escrito. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é isso que vai alimentar a nossa fé. A gente acredita que tudo está aí, um Deus controlando, fez tudo para a gente. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tem muitos já morrendo na fé. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, a fé se manifesta em diversas áreas da vida, né? Sendo especialmente proeminente em contexto religioso e espiritual. É onde a pessoa diz, você tem fé, acreditar. Não, você tem que acreditar em Deus e em Cristo. Sua fé para ser colocada nessas divindades, tá? Para ser colocada aí, não em outro. Tem gente que está usando a fé, mas colocando a fé, a crença dela em coisas erradas. Até em demônio, tá? Tem pessoas colocando a sua fé. Tem os ateus, ele acredita mais no demônio do que em Deus. Teve um ateu aqui nas redes sociais, ele falou que não acredita em Deus. Aí o cara certo, aí, mas existe o mal aí, o diabo tá. Ele disse que acredita no mal, mas não acredita em Deus. Como é que pode, pessoal? Eu não entendo, tá? Você vê que o cara nem percebe o que tá falando, pessoal. O cara tá tão corrompido a mente, tá? Que ele nem percebe o que ele tá falando. Porque o mal só pode existir se tudo veio de Deus, tá? Senão, é por isso que Deus lá, eu que crio o mal, faço bem, eu que faço todas as coisas, tá? Eu não entendo, tá? Mas é isso, é porque a pessoa vê mais mal, tá, pessoal? Aqui nessa realidade, a energia do mal opera mais do que a energia do bem, tá? Ele tá naquilo que ele tá percebendo, né? Entende? Aí o que ele fala mais? Ele disse, onde ela representa uma ligação direta com o divino. Então, essa fé vai manifestando para que a gente represente a ligação direta com o divino. Então, não precise de ninguém, você tem uma ligação direta com a crença em Deus ou uma força superior, né? Ou em Cristo, tá? No entanto, a fé também pode ser vivida no dia a dia, nas relações interpessoais e a convicção pessoais sobre o mundo, o futuro e o próprio propósito. Então, pessoal, a fé também pode ser vivida no dia a dia. Então, como é que você vai mostrar que você tem fé? Você começar a amar o próximo, fazer o bem. Então, isso você está demonstrando que tem fé. Quando você não faz isso, você não está demonstrando que tem fé. É o que as pessoas estão fazendo aí. Tá? É o que as pessoas estão fazendo aí, tá, pessoal? Nessa realidade aqui. Já estão perdendo a fé, pessoal. A maioria, tá? São poucos ainda que continua com essa crendo nessa. São poucos, tá? Pouquíssimo. Mas, graças a Deus que ainda tem esses poucos, tá, pessoal? Porque senão o mundo já perdia a rampeira aí. Não perde ainda por causa ainda disso, tá? Então, vai trazer convicções pessoais sobre o mundo. Então, o que é que a pessoa está pensando? O futuro e o próprio propósito dela, o que ela veio fazer aqui. Ela precisa usar a fé, pessoal, para ela colocar o propósito dela. Sem fé, tá? O cara estava até falando, esse cidadão estava falando de propósito.
Mas depois ele diz, como é que ele quer fazer o propósito sem fé? As pessoas fazem o propósito sem fé. Não pode, tá? Não existe isso. Não existe isso, tá? Você tem que ter fé para colocar esse propósito aqui. Tá? Aí ele fala, a fé não se baseia em evidência externa. Então, ela não está se baseando nisso. O fato observável. Então, pode estar tudo aqui, tá tudo caindo, irmão Samuel. O negócio está difícil aqui, meu Deus. Mas a fé não está olhando isso. Aquele que tem a visão é espiritual, ele não está olhando isso. Olha como o mundo está. O mundo não está fácil, tá, pessoal, de viver. Mas você que tem fé, isso não vai abalar você. E você sabe que está tudo certo. Tudo vai passar, tudo vai melhorar na sua. Tá? É isso que a gente tem que usar a fé. Não olhar para as coisas, evidências externas, fatos que estão acontecendo. Não temos que olhar. Mas ele fala, mas sim em convicção interna e profunda. Então, a fé vai trabalhar no seu interno, no seu profundo, que é na sua essência, na sua alma. Tá? Para dirigir o seu espírito. Pessoal. Sem fé, você não tem direção do espírito. Tá? Ela é um alicerce. Então, alicerce é o quê? É fundamentos, né, para fazer a casa, sobre o qual muitas pessoas constroem sua vida e tomam decisão importante. Então, você tem que ter um alicerce, porque senão a casa cai. Já pensou se eu não faço essa casa aqui com alicerce? Eu tive que cavar fundo, pessoal. Então, você tem que cavar fundo. Então, o que é esse cavar fundo? É você fazer o trabalho da espiritualidade para que você desenvolva essa força interna dentro de você. Porque ela está dentro de você. Você precisa começar a desenvolver isso. É por isso que eu coloquei. Qual é a minha pergunta? E por que temos que desenvolver essa força interna? Porque a fé é uma força interna que está dentro de você. Para você não cair, pessoal. Por isso que tem pessoas aí agora entrando em ansiedade, caindo em depressão, pessoal. Entrando nas coisas, tá? Eu sinto muito, tá? E graças a Deus aqui no meu canal, né? Teve pessoas também que estavam assim, pessoal. Já quase caindo. E com a ajuda de Deus, da espiritualidade, eu passando a mensagem, isso foi trazendo força para ela. E graças a Deus hoje ela está com força, tá? Espero que continue nessa fé, nessa força, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, é a capacidade de acreditar, então a fé, né, que não pode ser visto ou provado, confiando que de alguma forma tudo se alinhará conforme uma ordem maior ou um propósito divino. Então, aquela pessoa está crendo, tudo está no plano, tudo vai se alinhar de acordo com o que esse poder divino quer. Essa é a fé, tá, pessoal? E a gente não pode perder. Ainda mais agora, tá? Porque vai acontecer coisas aí, estão dizendo que, né? Estão dizendo que vai acontecer coisas que são coisas pesadíssimas e a gente vai precisar dessa fé, dessa força. Por isso que a gente está se preparando aqui para algo, né, pessoal? Muito pesado para que a gente não caia, não se prostre diante da dificuldade. Tá? Aí ele fala, embora muitas vezes a fé esteja ligada à crença religiosa, ela pode existir de forma independente da religião. Então, porque não é uma coisa de religião, pessoal. Vocês que vão para esses grupos colocar a sua força, a sua fé. Tá? Aí todo mundo assimila que você começou a ter fé quando você foi para um grupo tal religioso.
E não é verdade, ela já existia. Lá pôde até você despertou algo, você começou a desenvolver essa fé. Algo despertou dentro, uma palavra que alguém falou, alguma coisa, você começou a desenvolver aquilo, mas já estava com você. Então, é independente de religião. Por isso que a gente aqui que não tem grupo nenhum, mas a gente tem fé ou não tem? Será que você tem fé, pessoal? Ou já perdeu também? Tá? Coloca aí nos comentários, tá? Aí ele fala, sendo uma força que guia decisões e moda as perspectivas em direção ao aspecto da vida. Então, essa fé é para guiar a gente, tá, pessoal? E a gente tomar decisões aqui, assertivas aqui nessa realidade. Para o aspecto da vida, para o bem, tanto para o seu bem como o bem do próximo, tá? Graças a Deus eu estou usando a minha fé aqui, tá, pessoal? Essa força interior, para fazer que muitos tomem essa força também. É por isso que eu agradeço, tá, a espiritualidade por ele me permitir fazer isso, tá? Com humildade, não querendo afligir ninguém, tá, pessoal? Sempre querendo fazer o bem ao próximo. É isso, para isso que eu tô aqui, tá? Não quero atingir ninguém, magoar ninguém, tá? Eu sei que tem pessoas de muitos outros grupos religiosos. Eu não quero fazer isso, tá? Quero que vocês se conectem à sua espiritualidade. Essa é a minha intenção, tá? Aí ele fala, independente da religião, né? Sendo a força que guia as decisões na perspectiva em aspecto da vida. Aí ele fala, essa sua essência, a fé, é uma força motriz. Então, ela está na nossa essência, essa fé, pessoal. Está lá no nosso âmago mesmo do nosso ser, na nossa verdadeira pessoa. Por que ela está lá? Porque ela tem que guiar esse ser, pessoal. Ele tem que guiar esse ser. E a nossa essência agora, nossa consciência, está usando um corpo físico, e o qual a gente precisa usar essa força motriz. Por que força motriz? Ele fala, alimentada pela esperança, pela confiança e pelo desejo de alcançar algo além do presente imediato. Então, ela é colocada para você alcançar algo além desse presente imediato que você está vivendo. Ela permite que a pessoa enfrente desafio, adversidade, né? Com coragem e perseverança. Por isso que a gente tem aí os heróis da fé. A Bíblia mostrou aí que muitos tiveram na dificuldade ali, a perseverança, né? Acreditando que há uma razão maior por detrás de cada experiência. Então, a gente tem que acreditar isso. Então, por que eu estou passando por essa experiência? Porque existe algo maior aí por detrás que eu não entendo agora, mas que vai ser revelado quando a gente como é que se diz? Se achegar para Deus. Porque Ele sabe o propósito. Por que existe tudo isso? Por que existe esse sistema Terra aqui, com muitos seres aqui? Por que existe isso? Entende, pessoal? Isso não vai ser construído assim como alguns cientistas acreditam que foi uma explosão, aconteceu de qualquer maneira. Não, pessoal, tá? Não existe isso, tá? Isso aí é querendo desvirtuar a sua fé, tá? Você tem que crer que existe um Criador que criou todas essas coisas e existe um propósito maior por detrás que a gente ainda não chegou ao nosso conhecimento. É até o que Paulo fala, né? Como é que se diz? Como é que se diz? Deus preparou algo maior para aqueles que, né? Aqueles que não subiu ao coração humano, né? Nem o pensamento humano. Então, a gente não sabe por que a razão, mas vamos ficar sabendo disso futuramente, tá, pessoal?
Aí ele fala, a fé não é passiva, ela exige ação e compromisso, pois envolve confiança de que os passos dados na direção de uma crença ou um objetivo levarão um resultado positivo, mas que o caminho não seja claro. Então, você está dando passo, um caminho que não é muito claro. Você não está vendo as coisas. Você não sabe qual é a razão, porque você tem que seguir essa intuição. Por isso que eu tenho ensinado aqui os pessoal do meu canal, né? Siga a intuição, pessoal. Ele está aí para lhe guiar. Sou eu que vou guiar você? Não. Eu estou sendo guiado, tá? Pela a minha intuição. Os meus vídeos todos são isso. Seguido por intuição. Então, vocês também têm que seguir. Vocês que se conectaram, despertar a consciência, né? É desperto. Você tem que seguir essa intuição. Tá? Porque é assim, através dessa, a gente crendo, então essa intuição vai começando a nos guiar, porque a fé não é passiva, é para fazer você se movimentar. Você tem que caminhar, você tem que fazer. É igual a pessoa descobrir o que é que ela veio fazer aqui. Tem muitas pessoas que, o que é que eu vim fazer aqui, moço? Eu digo, eu não sei. Você tem que procurar dentro de você, está dentro de você. Você tem que usar essa fé para se conectar com as pessoas e saber qual é o que é que você veio fazer aqui. É um trabalho seu, pessoal. Eu não posso me meter nisso. Isso é com você e Deus e a sua espiritualidade. Tá? Eu estou caminhando na minha jornada. Você tem que fazer isso, então. Mas você tem que usar a fé, porque ela vai dar essa ação. Ela vai começar a movimentar você na direção que você tem que ir. O negócio é que a gente não confia, tá? Começa a duvidar, será que isso é verdade mesmo? Que o irmão Samuel falar, será esse negócio de intuição? Ai, meu Deus. A gente fica assim, pessoal, é normal, porque a gente está aprendendo ainda, tá? A gente é um aprendiz aqui, por isso que às vezes a gente erra. Tá tudo certo, pessoal. Se você errar, cair, pessoal, tá tudo certo. Levanta. Opa, caí, nossa. Vou me levantar, vou continuar. E continua devagarzinho, mas você caminhe. Não pare, não estagne aí a sua fé, porque vai matar, os inimigos vai matar a sua fé e você vai ficar preso. Tá, pessoal? Não pode fazer isso, tá, pessoal? Eu estou aqui para impulsionar isso, graças a Deus, tá? Estou vendo que está impulsionando muita gente, porque cada dia que eu durmo aqui, cada dia que eu durmo, aparece aqui um inscrito aqui, tá? Aqueles que estão parando para assistir meu vídeo, pessoal, eles estão se inscrevendo, estão aí dando like, eles estão dando visualização aí nos meus vídeos, tá? Porque eles estão percebendo, pessoal, a energia para onde está levando, tá? E são pessoas que estão precisando dessa força, dessa fé. E eu estou trazendo isso, tá? Espero que eu ajude mais pessoas, tá? Não sei, talvez ajude, talvez não ajude, tá? Eu espero que eu ajude, tá, pessoal? Se não estiver ajudando também, tá tudo certo, pessoal. Procure outro para lhe ajudar, tá? Mas aqui a intenção é essa, tá? É levantar você espiritualmente. E por isso que eu vou ser atacado, tá? O inimigo não vai querer isso, tá, pessoal? Aí, aí ele fala fé e espiritualidade. Então, a fé, ela tem que se conectar à espiritualidade. A fé foi feita para você se conectar à espiritualidade. Não existe isso, tá? Ah, eu sou espiritual, mas não tenho fé. Como é que pode isso, pessoal? Como é que pode isso você dizer que é espiritual? Então, por isso que esse espiritualista aí, essa pessoa falando, né?
dizendo que fazia um propósito, ele falando de propósito, falando de tudo, mas depois ele disse que não precisa usar, não precisa de fé, não precisa. Não, esse negócio de fé, tá achando que a fé é uma coisa da religião, religiosa. Rapaz, tem tanta gente já, como é que se disse? É traumatizada com o sistema religioso, que ele até a fé, tá? Agora sim, a gente não pode ter a fé nas coisas erradas. É a fé no Deus, em Cristo. A fé no verdadeiro. A gente tem que usar a fé. Agora a pessoa está até rejeitando a fé porque se ele ter fé, vai dizer que ele é religioso. É o que muitos falam aqui. Que eu sou, que eu sou religioso porque eu estou usando a minha fé. Então, isso é o quê? É falta de entendimento, tá, pessoal? Esse camarada falou isso por causa que ele disse, ele não dizia que não queria ter fé. Não, ninguém pode viver sem fé, pessoal. Você agora tem que colocar fé naquilo que é verdadeiro. Porque a maioria da religião, né, que tem por aí, ele viu que está errado, aí diz, não, não vou ter essa fé, não vou ter essa fé. A gente não pode rejeitar a força que está dentro da gente, tá? Porque a fé é isso, tá? E a gente tem que colocar no verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, tá? Eu tenho que vir aqui explicar isso, tá, pessoal? Aí ele fala, na espiritualidade, né? A fé desempenha um papel central. É claro, porque sem fé não tem espiritualidade. Ela é o fio, aí é um fio que liga, ó. Tá vendo a energia, fio condutor, que une o ser humano ao divino. Então você tem que pegar esse fio, que é a fé, e ligar o divino, ao verdadeiro. O negócio que você está pegando essa força e colocando em outra fonte que não é a fonte verdadeira. Porque a fé é um fio condutor que faz a ligação com o nosso Deus e a gente começa, a espiritualidade começa a mover na nossa vida. Não existe isso, tá, pessoal? Eu tenho que vir fazer esse estudo para que isso fique claro, tá? Porque você pode ouvir um cidadão desse aí nos podcasts da vida aí, tá? E começar a abalar a sua fé, tá? Então ele fala, permitindo que a pessoa se conecte com algo maior que ela mesma, então, com Deus que está dentro dela. O que é que está acontecendo aí, rapaz? Você vê, pessoal? Olha o grito que deu aqui no pé do ouvido. Pelo amor de Deus, tá? Então, a gente vai se conectar com Deus, que está em nós mesmos. Mas o que é que faz a gente conectar a Deus? É a fé, pessoal, que é o fio condutor. Você pega o fio, tá? Liga ali, ó. Vou ligar ali para ligar aqui os aparelhos, vou ligar na tomada. Então, você coloca no lugar certo. Se você colocar no lugar errado, não vai ter energia, não vai vir essa força que é essa fé, tá? Aí, o que mais, pessoal? Cadê? Onde foi que eu parei? Pelo amor de Deus. Ele fala, a fé em Deus, por exemplo, é uma expressão comum de confiança na existência de uma força superior que governa o universo, oferecendo direção e proteção. Então, é essa fé que a gente tem que ter. A fé nesse Deus, que a gente sabemos que ele é um ser superior, uma força superior, que está governando tudo, que ele criou tudo e está governando tudo. Ainda está oferecendo direção e proteção a gente. Porque ele vai enviar a gente para aqui, pessoal, e vai largar a gente, deixa eles lá. Né? Eu criei ele e agora eu larguei ele lá, ele se vire lá. Você acha que essa é a personalidade de Deus, pessoal? Você entende? Deus quer salvar tudo, Deus quer
que todos chegam ao conhecimento. Mas as pessoas que não estão entendendo esse processo que ela está passando, ela não está entendendo. Então, por isso, vamos buscar a conexão, vamos entender o que realmente, por que essa criação, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer, Deus? Entende? Você tem que fazer essa análise, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, essa fé dá à pessoa um senso de propósito, então, direção, né? E de pertencimento, oferecendo uma base sólida em momento de incerteza e de dúvida. Então, a fé, a força, quando você está conectado, você pega o fio condutor, se conecta com Deus verdadeiro, com o verdadeiro, você tem uma base sólida para suportar as incertezas e a dúvida, né? Para você não ficar aí abalado pelas coisas. O que mais, pessoal? A fé espiritual não se limita à crença em um ser divino. Não é só isso, mas também abrange a crença em princípios universais. Então, nas leis universais, como a bondade, amor e a justiça. Então, aquele que tem fé, ele vai começar a vibrar nessa bondade, nesse amor e começar a praticar a justiça. Essa vai ser como é que se diz? Como é a palavra? Como é a palavra, pessoal? Essa pessoa vai demonstrar o sinal de que ela está conectado à fé dela. Ela tem fé no Deus, tá? Que ela está começando a colocar essas coisas, começar a se alinhar com princípios universais. Então, ética, moral, tá? Muitas coisas. Então, a fé serve para isso. Ele fala, ela impulsiona a buscar um significado e uma compreensão do papel do ser humano no mundo. Então, vai buscar que ele encontre o papel dele. Qual é o meu papel? O que é que eu vim fazer aqui? Você acha que o ser humano, as pessoas vieram aqui bagunçar dessa forma que está bagunçando e ir embora? E pior que não vai, tá? Quanto mais você bagunça aí, você fica por aqui, tá? É assim que funciona. Porque Deus tinha que colocar ordem nesse recinto, né? Aí ele fala, além disso, a fé espiritual encoraja a prática de virtude, como compaixão, paciência, gratidão. Então, a pessoa que tem fé, ela começa a expressar essa virtude dela. Compaixão, paciência, gratidão. Pois aquele que tem fé acredita que essa qualidade reflete a essência do divino. Então, uma pessoa que crê em Deus, ela sabe que isso reflete a qualidade de Deus e contribui para a evolução pessoal dela, né? E coletiva. Então, ela está trabalhando tanto ela pessoalmente, como vai trabalhar o coletivo, as outras pessoas. Entende, pessoal? É isso. Olha o que a fé pode fazer, pessoal. Por isso que, se eu não tivesse fé aqui, eu não estaria fazendo esse trabalho. Precisa de fé. Né? Não é café não, tá? Eu tomei café ali, mas é de fé mesmo. Eu tomo chá aqui, ó. Ainda mais que tá um friozinho esses dias aqui, né? Então eu preciso tomar um chá. Mas a fé a gente precisa usar, tá, pessoal? Ele fala, para muitos a fé é o que sustenta a prática de oração, meditação, a leitura das escrituras. Essas práticas são vistas como uma forma de se conectar à energia divina e de buscar orientação para a vida. Então, por isso que as pessoas que estavam aqui, quando chegaram aqui, pessoal, muitas não estavam mais orando, não meditava, não
lias a Bíblia, tá? As Escrituras, não ia mais estudar sobre coisas espirituais. Chegaram muito aqui no meu canal assim, pessoal. E começaram a ter fé e começaram a, a ter vontade de meditar, de orar. E ela, quando ela entra nessa frequência, ela começa a melhorar, pessoal. Porque ela está se conectando com a energia divina. Com Deus, né? Onde ela busca orientação para a vida dele. Então, começou a dar força a ela. Teve muitas pessoas que me contaram isso aqui no meu canal, pessoal. Por isso que eu agradeço muito, tá? A espiritualidade é um trabalho dele, tá? Ele tá me usando só como um canal. Eu não sou nada, tá, pessoal? Eu sou somente um canal. Fazer igual o apóstolo Paulo, né? Aquele que plantou ou que regou não é nada, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quem dá o crescimento é Deus. Quem faz esse trabalho em você é Deus. É a espiritualidade, você se conecta. Então, eu só fui um canal para despertar essa fé que estava dentro de você. Só estou indo para despertar essa fé, para você despertar a consciência. Simplesmente isso é a minha função. Então, vou fazer minha parte simplesinha, mas é minha parte. É o que ele está mandando eu fazer. Tá? É melhor, pior, melhor do que o outro? Não importa. É importante que eu estou fazendo a minha parte. Tá? Aí ele fala, a fé em que essa prática gera resultado tangível. Então, começa a manifestar coisa na sua vida. Mesmo que não imediato, reforçando o compromisso com a jornada espiritual e com a autotransformação. Então, você começa a perceber que existiu uma transformação quando você começou a praticar meditação, oração, ler as escrituras, estudar aqui comigo. Vamos fazer um teste agora, pessoal. Depois que você começou a estudar aqui comigo, começou a manifestar o compromisso da jornada, começou a ser transformação interior na sua vida? Coloca aí nos comentários. Você é o mesmo? Houve transformação? Houve melhora quando você está aqui estudando comigo? Ou você piorou? Ou você está aí mais pior do que era antes? Pode colocar também, se vocês pioraram, tá? Sem problema nenhum. Tá? Eu vou indicar para que vocês procurem a sua melhora. Tá, pessoal? Veja se isso não aconteceu. Então, por que aconteceu? Porque começou a despertar aquela força, você começou a sentir já melhor no outro dia, aí começou aí você, vou meditar aqui, vou orar, aí vou assistir agora o vídeo aqui do irmão Samuel. E vocês foram, e vocês estão indo, e veja se vocês não estão melhorando. Vocês só estão se inscrevendo no meu canal e estão vindo me assistir aqui assiduamente porque vocês estão melhorando. É a fé, pessoal. É a fé, entende? E eu estou alimentando isso cada dia aqui em você, alimentando, despertando, crescendo para que você cresça a expansão da consciência. Sem fé, você não expande a consciência. Tá? Não, expansão não é só conhecimento. Tá, pessoal? Para vocês entenderem, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Onde foi que eu parei? Já saiu aqui, ó, tá vendo, pessoal? Eu fui falar aí, ó, tá vendo aí com vocês aí, ó? Já saiu aqui, tá? Não sei de onde eu tava. Autotransformação, não foi? Então, muitos estão sendo transformados. Aqui, tá? Ó, no silêncio, na calma aí, a espiritualidade está trabalhando no ser nela e ela está se transformando aqui. Ela está assumindo o compromisso dela com a espiritualidade, está começando a meditar, a orar, a estudar aqui, está começando
a se tornar uma pessoa, está começando a fazer bem ao próximo. Foi aonde isso aí? Foi aonde, pessoal? Tá? Então, aí o que mais que ele fala, pessoal? Fé e superação de desafio. Tá? Ele fala, a fé frequentemente testada em momentos de crise, dor e sofrimento. Então, às vezes a nossa fé, pessoal, é testada nesses momentos, tá? Crise, dor, sofrimento. Aí a nossa fé vai ser testada para ver se verdadeiramente você está, na verdade, colocando essa fé no verdadeiro, tá? Quando você não tem a fé no verdadeiro, quando vem essas crises, a dor, o sofrimento, você cai. Teve muito aí na pandemia aí que caiu, tá? Dizia que tinha fé, que não sei o quê, mas na hora que veio a parada aí, apertando aí, né? Vocês viram aí? Vocês viram como é que foi, tá? Aí ele fala, no entanto, é justamente nesse momento que ela se fortalece e revela seu verdadeiro poder. Então, aquele que está com a fé no verdadeiro vai ser revelado. É no momento mesmo da dificuldade, da crise, da dor, do sofrimento que a pessoa está passando. Quando a circunstância da vida se torna difícil, a fé atua como uma âncora. Então, âncora é aquilo que lança no mar, né? Mantendo a pessoa firme diante da adversidade. Então, por que ele está comparando a fé com uma âncora? Porque você vê que o barco, para ele, a tempestade não levar o barco, não derrubar, virar o barco, ele lança a âncora, que vai até a profundidade, né, do mar, para que o barco, ó, pode balançar, mas ele aguente o tranco. Então, é a nossa vida. Então, você pode, ó, mas você tá ali, ó, balança, mas não cai. Não afunda, né, pessoal? Nossa, 57 minutos. Nossa, meu Deus. Vamos parar aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar na segunda parte, tá? A gente vai continuar esse tema na segunda parte, que é importante, tá, pessoal? Eu espero que vocês mantenham essa fé e não deixem ninguém matar a sua fé, tá, pessoal? Entende? Então, até a segunda parte, tá? Deixar aqui esses meninos aí agoniados aqui. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal?